Hoje eu vim falar um pouquinho sobre coletor, absorvente interno e fluxo intenso, porque eu acho que quem tem fluxo intenso geralmente tem um pouco mais de dificuldade quando começa a usar o coletor para se adaptar. Quem tem fluxo leve geralmente não tem muitos problemas com vazamento e coisa assim, mas quem já tem o fluxo mais intenso já de vez em quando tem uma dificuldade ou outra. Esse é o meu caso, eu considero o meu fluxo intenso. O meu fluxo natural, ou seja, sem o uso de contraceptivos hormonais, ele é intenso e ele sempre foi intenso desde que eu era criança. Inclusive, eu acho que depois da idade adulta, o meu fluxo diminuiu naturalmente. Quando eu era criança e adolescente, ele era ainda mais intenso. E eu tinha mais cólicas também. Hoje eu ainda tenho, mas não tanto quanto eu tinha quando eu era criança e adolescente. E o meu fluxo também diminuiu de lá pra cá. Isso de uma forma natural, sem contar o uso de hormônios ou qualquer outras coisas que possam alterar o fluxo. Então aqui eu tenho 4 coletores que são de capacidade alta que eu tenho. O Femicycle, esse é o Femicycle Cervix, esse é o Enciclo B, esse é o Love Your Body pequeno e esse é o Meluna G, o grande. Todos esses 4 coletores têm mais ou menos a mesma capacidade, talvez o Femicycle tenha um pouquinho mais, mas é cerca de 30 ml. E aqui eu tenho um absorvente interno tamanho super, que era o absorvente que eu costumava usar. É o tamanho grande, né? A gente tem o regular, que é o médio, o super, que é o grande. Tem uma marca de absorventes que tem o tamanho mini, algumas marcas têm o tamanho mini, que é o menorzinho de todos, e algumas outras marcas têm o tamanho Super Plus, que é maior ainda do que esse, mas eu nunca usei porque era limitado. Eu acho que só o Tampax que tinha, só uma variação de Tampax que tinha, então assim, então eu usava o super mesmo, e o super em mim durava muito pouco tempo, cerca de 2 horas, mais ou menos. E aqui a gente vê o tamanho dele comparado com o tamanho dos coletores. Esse absorvente super, ele tem uma capacidade boa, mas esses coletores aqui de 30 ml tem capacidade maior do que esse absorvente aqui. Então, com esse aqui eu ficava cerca de 2 horas nos dias mais intensos, e o coletor enche em torno de 4, 5 horas quando tá muito intenso, e em torno de 5 a 6 horas quando tá mais tranquilo. Eu não tenho o mesmo fluxo todos os meses, tem alguns meses que vem um pouquinho mais intenso e tem alguns meses que vem um pouquinho mais leve, mas é tudo assim. O segundo dia é o dia mais intenso e ele enche um coletor desse aqui em cerca de 5 horas. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque quando eu comecei a usar coletor, o meu primeiro coletor foi o Enciclo, esse aqui, tem uma capacidade muito boa. Uma das coisas que mais me decepcionaram no coletor foi o negócio do fluxo, porque antes de eu comprar, antes de eu usar, eu tinha esse problema de ter que trocar absorvente a cada 2 horas, e é muito chato. Então eu pensei, poxa, coletor, a propaganda do coletor é que você vai ficar 12 horas com ele e ele não vai vazar. E eu assistia vídeos de meninas que já usavam e tudo, e a propaganda que elas faziam era: nossa, você acha que você sangra muito, mas na verdade quando você começa a usar coletor, você vê que você sangra muito pouco. Passa 12 horas e ele enche a metade, às vezes não enche nem a metade. E aí eu fiquei, nossa, isso é maravilhoso, eu vou comprar e tal. E aí eu comprei, eu comecei a usar e eu descobri que não era bem assim.
e eu me decepcionei muito, e essa coisa quase me fez desistir do coletor. Então eu acho assim que esse é o caso. Para algumas mulheres, para outras não. Algumas pessoas vão sim colocar um coletor desse e vão ficar 12 horas e ele vai encher até aqui, ou vai encher até metade, não vai encher quase nada. Mas para quem tem fluxo intenso, essa não é a realidade. O coletor não dura 12 horas sem vazar. Você vai ter que esvaziar ele em menos tempo. Eu encho tudo isso aqui em menos de 6 horas, na maioria das vezes. Então, não é bem assim, principalmente para quem tem colo baixo, que nem eu. Às vezes o colo ainda toma um pouquinho do espaço do coletor. Então, o fluxo não vai durar 6 horas sem vazar. E eu tô falando isso porque muita gente compra e aí achando que vai ficar 12 horas sem trocar, e aí a gente começa a usar e vê que a realidade não é essa. Existe um boato, uma coisa por aí, que quando a gente começa a usar coletor, o fluxo diminui. É verdade? Na verdade, ninguém sabe se é verdade. O que eu posso falar é a minha experiência. Eu comecei a usar coletor e durante muito tempo não teve diferença nenhuma. Foi basicamente a mesma coisa. Um ano depois que eu comecei a usar, eu comecei a notar sim uma diminuição do fluxo. Mas assim, ninguém sabe explicar porquê. Eu também não sei explicar porquê. E eu passei assim 2 ciclos sem sentir cólica praticamente nenhuma, e foi muito estranho. Foram os 2, o antepenúltimo e o penúltimo ciclos meus. Eu sangrei muito pouco e eu não tive quase nenhuma cólica. Agora, já no último, eu já tive um pouquinho mais, mas realmente eu não sei o que aconteceu. A cólica diminuiu. Antigamente, quando eu usava somente o absorvente, a cólica era mais forte. Eu sempre tive, como eu falei, desde adolescente. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha cólicas fortíssimas. Depois da idade adulta, já ficou mais tolerável. E agora, com o coletor, parece que está começando a diminuir. Eu não sei, tem pouco tempo que começou isso, então eu vou observar mais vezes. Mas eu achei muito estranho, realmente começou a acontecer. Eu via pessoas falando, relatando que observaram diminuição do fluxo, diminuição das cólicas, mas não tinha acontecido comigo, até que agora, há pouco tempo, começou a acontecer. E realmente teve um desses 2 fluxos, um desses 2 últimos ciclos, que teve um dia que eu tava com esse coletor aqui, o Lover Body, e ele ficou 8 horas e não encheu. Eu achei fantástico, porque, como eu disse, em 6 horas eu geralmente enchia tudo e vazava. E nesse ciclo, eu acho que foi no meu penúltimo ciclo, o Love Your Body ficou 8 horas e não vazou nadinha. E aí eu tirei, porque eu fiquei espantada. E ele realmente não estava cheio ainda. E eu fiquei surpresa. Então assim, mas eu acho que não tem ainda nenhuma comprovação científica ou nada assim que comprove mesmo que isso acontece. Eu vou observar melhor e vamos ver. Quanto ao fluxo, geralmente quem usa contraceptivos hormonais, quem toma hormônio como forma de anticoncepcional, vai ter o fluxo mais leve do que o meu. Às vezes muito, muito leve. Essas pessoas não precisam se preocupar, não precisa nem comprar coletor assim tão grande, você pode até comprar um menorzinho, porque não vai ter problema de vazamento. E as pessoas que usam DIU de cobre provavelmente terão um fluxo mais intenso do que esse. Então já é o caso de você pensar num coletor um pouquinho maior. Se você tiver colo alto,
Tem vários coletores que vão servir para você. O Love Your Body M, o tamanho M, que é maior do que esse aqui, é um dos coletores mais compridos que tem. E ele tem uma capacidade muito, muito boa. Pra mim não dá, porque o meu colo é baixo demais para caber um Love M. Eu só tenho o pequeno mesmo. Mas o Love Your Body é um ótimo coletor para fluxo intenso. Existe o Femicycle regular, que também é um pouquinho maior e tem uma argolinha maior também, para quem tem o colo mais alto do que o meu. É uma boa opção. Para quem tem o colo baixinho que nem o meu, esse aqui é o máximo. Não tem coletor que tenha capacidade maior do que esses, que caiba no meu colo. Pelo menos eu ainda não achei. Então é o que eu faço, eu uso e eu troco com mais frequência, porque infelizmente ele não dura 12 horas com todo mundo, isso é mito. Eu me decepcionei bastante, mas eu escolhi ficar com o coletor. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo mais tarde falando por que eu escolhi o coletor. Foram várias razões, mas nesse aqui era só para abordar mais sobre o fluxo. Tem muita gente que tem dúvida. Então, realmente, o fluxo intenso que eu falo quando eu falo que o meu fluxo é intenso é esse fluxo. 2 horas no absorvente super e cerca de 5 horas no coletor Meluna G, Love Your Body P, em ciclo B e Femicycle Low Cervix.